Então nós vamos meditar nesta manhã, Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, e verso 1 diz assim, no verso 1 mesmo do capítulo 16, ele diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Eles queriam um sinal de onde, igreja? Do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Meus irmãos, essa primeira parte do capítulo 16 de Mateus mostra mais uma vez, os religiosos pedindo um sinal a Jesus. Senhor, nos dá um sinal dos céus. Meus irmãos, o maior sinal que Deus ele pode nos dar é a transformação que Ele faz dentro de nós. Muitos querem ver um sinal, querem ver algo, mirabolante, algo maravilhoso, para poder dizer: agora eu acredito, agora eu creio que isso é verdade. E assim esses religiosos de ocasião também estavam ali tentando Jesus, dizendo: Jesus, então me mostra um sinal dos céus, faz alguma coisa para eu poder crer no Senhor. E sabe, meu irmão, minha irmã, que eu quero dizer para vocês esta manhã? Que nós devemos crer em Deus na pureza e singeleza de nossos corações. Mas para isso a gente precisa retirar o fermento. E é sobre isso que eu quero contextualizar com a igreja. Precisamos retirar o fermento. E sabe, antes de continuar meditando em Mateus capítulo 16, o fermento, meu irmão, minha irmã, o pão, a farinha, o trigo, o pão é algo universal, Se tem um alimento que é universal, é o pão. Está certo que em cada localidade tem as suas particularidades, mas o pão em si é algo universal. E no Egito Antigo foi descoberto, no tempo do Egito Antigo, o fermento. E o fermento ele era utilizado na ocasião, foi até descoberto por acaso. Eles deixaram lá, diz a história que eles deixaram um pedaço lá de farinha, lá levedando, e no outro dia ela estava com um aspecto diferente, tinha crescido. E assim foi descoberto o fermento. E o que o fermento faz, meu irmão, meu irmão? Precisamos meditar no qual que é o efeito do fermento. Ele muda a característica da massa. O fermento ele é utilizado para levedar, para dar brilho, para dar aquele aspecto bonito no pão, para dar o crescimento no pão. E sabe quando o povo de Israel ainda estava sob o domínio egípcio, o anjo do Senhor visitou a Israel e falou: olha, prepara o pão que vocês vão sair da escravidão. Mas sabe qual que é o pão que vocês devem preparar? É o pão sem fermento, é o pão asmo, o pão sem muito aspecto bonito. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que muitas das vezes você se comportar de forma que agrada a Deus vai ser algo feio para o mundo, algo fora do contexto do mundo. Porque o mundo quer algo bonito, como um pão bonito, um pão, que incha, que é bonito aos olhos, que tem um aspecto bonito, que se encaixa nos moldes que a sociedade contemporânea nos exige. E a Bíblia diz que quando Deus deu ordem ao povo de Israel, falou: não levede o pão, vocês não vão pôr fermento, tanto que assim foi instituída a Páscoa. E durante 6 dias eles comeram o pão sem fermento. Meu irmão, minha irmã, olhando o aspecto histórico, eu até coloquei aqui que o fermento ele não tem um efeito imediato. Vocês sabem, principalmente as mulheres, Eu não sou tão autoridade para falar nisso, mas eu me aventuro também na cozinha. Mas você sabe que o fermento ele não tem um efeito imediato. Você coloca aquele fermento hoje em dia industrializado e ele tem que curtir, às vezes de um dia para o outro, dependendo do que você vai fazer. Está certo que tem tecnologias, tem máquinas hoje que estão acelerando as partículas da levedura do pão. Mas normalmente o fermento ele não tem um efeito imediato, mas ele está ali na massa. E com o tempo
tempo, ele vai mostrar a que veio. Meu irmão, minha irmã, é exatamente o que o fermento pelo qual Jesus vai nos falar agora no verso 5, que é aquilo que muda o aspecto cristão. Vamos ler o verso 5, ele diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos no fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos no fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem dos fermentos de pães, mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Para aí, olha para mim, por favor, meus irmãos. Então aqui Jesus ele está mostrando que o Senhor Jesus ele censura ali os discípulos. Os discípulos pensando que Jesus estava falando do pão comestível. E Jesus aqui mostra que não, na verdade ele está falando do pão que altera a essência do cristão. Veja que ele termina falando: acautelai-vos no fermento dos fariseus. Meu irmão, minha irmã, agora voltando ao que eu estava explicando antes da leitura, o fermento ele não é algo que muda do dia para a noite, mas o fermento da hipocrisia, da religiosidade é extremamente prejudicial à vida do cristão. E a pessoa, o cristão, ele deve ser um cristão sem fermento, porque não dizer um cristão autêntico, porque muitos eram autênticos, muitos começaram uma caminhada boa com Deus. Quando você olha a sua linha do tempo com Deus, você tem que analisar se durante essa caminhada que você está com Deus, você está se tornando uma pessoa melhor ou pior. Porque pode acontecer de você se tornar uma pessoa pior. Não que Deus queira, mas que seja por causa da atitude de cada um, da escolha de cada um. E o que Jesus está dizendo? Olha, tome cuidado com o fermento, porque o fermento ele vai alterar a sua essência. Então muitos tinham, sabe, uma essência de uma pessoa dedicada às coisas de Deus, de uma pessoa temente ao Senhor, de uma pessoa que se alegrava na presença do Senhor. E quando ela é assim acometida desse fermento, ela começa a mudar a sua essência. Aí a gente vai entrando na história. Por que Jesus usou o fermento? Exatamente para os discípulos entenderem que o que ele estava dizendo é para eles tomarem cuidado para não mudarem a essência do reino, a simplicidade em servir a Deus. E muitos acham que, olha, servir a Deus, eu tenho que ver os sinais dos céus, como os saduceus e os fariseus disseram. Olha, eu tenho que ver algo extraordinário acontecendo. E o que Jesus está mostrando é que, na realidade, o que ele queria era que os discípulos mantivessem a humildade e a essência do reino dos céus. Meus irmãos, e Paulo também vai falar na sua carta aos Gálatas, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha para mim, por favor, que nós devemos ter cuidado, porque um pouco de fermento muda a essência. E essa que é a grande realidade, meus irmãos. Muitos cristãos, eles tiveram a sua essência alterada. Vou ficar aqui no ventilador com vocês. Dá um calor na bexiga, meu irmão, tá? Jesus. Ficar aqui pegando um ventinho na testa. Muitos tiveram a sua essência alterada. Sabe, quando a gente olha uma pessoa nova na fé, tudo é novo para ela, tudo é bonito. O pastor fala, ela diz amém. Sabe, o pastor prega, ela não tem maus olhos. Ela tem o coração como de uma criança. O que Jesus disse, que para nós entrarmos no reino dos céus, nós deveríamos ser como crianças. Olha que essência maravilhosa. A criança ela é pura. Você brinca com a criança, né? As vovós que têm netinhos pequenos, você brinca com a criança, ela chora, ela fica, sabe, ali toda melindrosa, mas daqui a pouco está de novo brincando, esquece aquilo que passou.
Então, para entrarmos no reino e para permanecermos no reino de Deus, nós devemos trazer essa essência. E o que estraga o cristão? O fermento. Por isso que a gente está lendo sobre o fermento. O que muda a característica do cristão? O fermento. Pessoas que outrora diziam assim, Senhor, hoje em dia, sabe como o que nós lemos na quarta-feira, sobre os 2 filhos também? Pessoas que outrora tinham disposição para servir a Deus. Hoje Deus procura, e cadê essa pessoa? Pessoas que tinham sede, sabe? Eu lembro que eu mal dormia de sábado para domingo. E olha que o culto era mais cedo do que o nosso. Tinha que acordar 5 da manhã para estar na igreja. Mas eu mal dormia de sábado para domingo, ansioso, querendo logo que chegasse domingo para estar na igreja buscando Jesus Cristo, falando com Deus, buscando a presença de Deus, porque eu tinha certeza que quando eu erguesse as minhas mãos aos céus e começasse a orar, eu ia sentir a presença do Espírito Santo. Não que isso não possa acontecer na minha casa, não que isso não possa acontecer no meu trabalho, mas a igreja é o local de nós adorarmos a Deus. Veja a essência que nós estamos aqui agora, veja o que está no ar agora, a presença de Deus, meu irmão, meu irmão. A essência de Deus. Então, pessoas que começaram tão bem, e rapidinho, eu já volto aí para perto de vocês. Abre comigo, por favor, Gálatas 5:7. A gente leu Mateus, abre lá Gálatas, vai à frente, passa os evangelhos, passa Coríntios, Gálatas 5. Olha o que Paulo fala aqui, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 7. Todos acharam? Ligeirinho, vamos lá, meus irmãos. Habilidade da palavra. 5:7 diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Para um pouquinho, meus irmãos. Olha o que Paulo aqui fala aos Gálatas. Olha, vocês estavam indo bem, vocês estavam caminhando bem. Quem tirou vocês do caminho? Vocês estavam indo tão bem. Por que vocês estão mudados? Aí ele ainda acrescenta: um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, entenda como que é uma mudança de um cristão. Primeiro, quando a gente não conhece nada de Deus, podemos ser até religiosos, tá? Até pessoas que frequentam a igreja. Vamos deixar isso bem claro, porque o conhecer a Deus não transcreve o fato de estar numa igreja. Quem concorda com isso? Quem concorda, igreja? Quem não concorda? Ué, quem concorda que eu posso estar na igreja e não conhecer a Deus? Todos concordam? Eu não quero ser o dono da verdade, mas eu fiquei na igreja muito tempo sem conhecer a Deus. Eu fiquei, então eu posso dizer que eu, um longo tempo da minha vida, eu fiquei dentro de uma igreja, mas não conhecia Deus, até que eu despertei para aquilo que Deus queria de mim, aí eu o conheci. Então, a primeira coisa que acontece é a transformação de dentro para fora. Então Deus tira o fermento da maldade de nós, porque o fermento está corroendo, está crescendo. Quando a gente chega até Jesus, tem aquela coisa ruim dentro de nós, aqueles pensamentos de perturbação. Pastor, eu estou assim ainda. Então, ora o Espírito Santo que tira isso de você, porque isso não é de Deus. Então a gente chega com um fermento de maldade do mundo. O que o Espírito Santo faz? Ele é o Espírito que nos lava, que nos regenera. Por isso que a Bíblia utiliza a palavra regeneração. Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. O que é regeneração? Quem aqui já cortou a mão, o dedo, alguma parte do corpo? Quase ninguém, né? Quando você cortou a sua pele, o que aconteceu? A própria pele, ela se recuperou, ela se regenerou. Então isso é regeneração. É fechar a ferida. Então é isso que Deus faz. Ele trabalha, tira o fermento velho, ele opera literalmente, o Espírito Santo opera na nossa vida. Só que não é uma operação aberta, né? É uma operação espiritual. Ele opera na nossa vida, tira a maldade, a desesperança, o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Ele vai tirando tudo. Aí quando ele termina de limpar a gente, a casa está limpa, o que ele faz? Ele vem e
ele derrama o Espírito Santo. Pastor, isso é tão simples, é um beabá, meu irmão, minha irmã, mas isso é algo que esclarece a nossa mente. É isso que a gente precisa entender. Então ele vem, quando ele olha que o nosso coração está pronto, aí o Espírito Santo, pum, vem sobre nós. Aí vem aquela alegria, aí vem o que Gálatas 5:12 fala, 5:22 fala, o fruto do Espírito. Aí vem amor, onde existia ódio passa a ter amor, onde existia medo passa a ter segurança, onde existia maldade passa a ter bondade. Então o Senhor, ele substitui os sentimentos ruins por sentimentos bons. Quem está entendendo até agora? Já faz essa palavra. Então é isso, é nesse ponto que a gente está. Só que aí a gente começa a nossa caminhada com Deus. Alguns são chamados para a obra, alguns são colocados numa responsabilidade eclesiástica, ministerial. Uns são tirados para pastor, outros são tirados para diáconos, outros são tirados para presbíteros, outros são tirados para pessoas intercessoras. Então Deus começa a encaixar cada pessoa dentro do seu atributo. Amém? Só que aí, o que vai acontecer? A gente vai começar a caminhada com Deus. E quando a gente começa a caminhada com Deus, a gente começa a ver que nem tudo é tão bonito como a gente pensava que era. Essa que é a verdade, você vai entender o que eu quero dizer. Eu sempre olhei e continuo olhando os pastores, a obra de Deus, como eu olhava os pastores como super-heróis. Olha que simplicidade, eu olhava e falava, meu Deus, um dia eu quero ser igual a esses homens. Ter uma palavra tão edificante, na época que tinha, né? Infelizmente, depois muita coisa mudou. Mas o meu início, no final dos anos 90, no início do século 21, na minha caminhada, quando eu comecei, a palavra era mais pura. Era uma palavra sem mistura que vinha do altar, porque não se focava tanto no material, e sim no espiritual. Então o que acontece? Você vai começar a sua caminhada, só que aí você vai começar a ver um irmão que fala mal do outro, sim ou não? Irmão fofoqueiro, irmão fofoqueiro, olha o tamanho, que fala mal do pastor, que fala mal do irmão, que fala mal do outro. Aí você vai falar, poxa, esse irmão fofocando vai ser beleza. Guarda aquilo, olha como o inimigo ele vai atuar. Aí daqui a pouco você olha e vê um caiu, olha, fulano de tal prostituiu, adulterou. Você, opa, mas essa pessoa era a minha referência. Essa pessoa eu dava como, olha, algo, pessoa, Deus no céu e ela na terra. Por isso que a Bíblia diz, profeta Isaías ou Jeremias, que a gente não deve confiar na carne, no homem. Nós não devemos, sabe, colocar nossa força no homem, sim em Deus. E aí você continua caminhando. Aí aquilo, queira ou não, a sua mente é como um computador. Você vai guardando aquilo, infelizmente. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que o bom homem tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Só que o mau homem tira do mau tesouro do seu coração coisas maus. Então tem pessoas que têm mais facilidade em guardar coisas ruins. Aí ela vê mais uma coisa, daqui a pouco ela vê um irmão, meu Deus, um dia quase que um dia o pastor solta um palavrão na minha frente. Você acredita nisso? Quase. E segurou. Não é ninguém aqui não, tá? Isso faz muito tempo, para ficar claro. Mas quase fala um palavrão. Opa! Segura aí, irmão. Aí você vai ver um cristão falando palavrão. Você já. Aí daqui a pouquinho chega outro e fala: não, eu bebo socialmente. Esse negócio de beber socialmente, gente, é um tabu na igreja e a gente tem que tomar cuidado. O que vale é a intenção. Ah, vou beber uma cerveja sem álcool. Qual que é a intenção? Beber cerveja. O que adianta ser sem álcool se a intenção é maligna? Não adianta nada. Ah, pastor, mas os discípulos bebiam vinho. O nosso vinho hoje ele é totalmente alcoólico. Ele tem 11% de teor alcoólico. Ele é puro álcool. E aí você vê o irmão enchendo a cara. Não é possível. Aí você vai caminhando, vai vendo esse monte de coisa. Você vai vendo, vai vendo. O que acontece com muitas pessoas quando ela começa a ver esse tipo de situação? Ela começa a pensar assim: ah, eu não preciso ser tão santo assim.
Eu não preciso realmente ser tão santo para Deus. Eu não preciso realmente me guardar tanto para Deus, porque olha fulano, olha ciclano, o pastor é assim, está ali, o membro é assim, está ali, o diácono é assim, está ali. Para quê? Porque eu tenho que ser tão santo. E aí, claro, o diabo começa a lançar os seus dardos inflamáveis. E aí, o que a pessoa começa a fazer? Ela deixa uma pitada de fermento cair no coração dela. Lembra? Ela tinha sido limpa pelo Espírito Santo, ela começou a caminhada, se encheu de coisas boas, e aí ela começa a fazer escolhas erradas. Por quê? Porque ela começa a olhar para os outros e começa a pensar: se fulano é assim, então eu também posso ser assim. Só que ela se esquece de que a salvação é algo individual. Por isso que aí em Gálatas 5:7, Paulo ele dá uma repreendida e fala: olha, quem falou para vocês saírem do caminho? Vocês estavam indo tão bem. E ele vai dizer: olha, um pouco de fermento vai deixar toda a massa levedada. Você sabe, o processo de levedação é engraçado, né? São os, eu não sei se a palavra é bactérias, é como se fosse o próprio CO2, né? O pum dos vermezinhos ali que vão enchendo a massa. Olha que interessante. E aí você vai perceber que quando isso começa a acontecer na caminhada do cristão, ele começa a perder a essência. A massa dele começa a levedar. Ele começa a perder a característica. Ela começa a perder a característica. Outrora se portava tão bem, se vestia de uma forma tão bem, começa a abrir mão de certas coisas. Crente de shortinho na rua. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí ela começa a deixar algumas coisas de lado. Como Jesus disse para os discípulos: olha, toma cuidado. Vocês estão no meio de pessoas religiosas e também mundanas que não têm a essência de Deus. Toma cuidado. Eu não posso tirar vocês do mundo agora. Vocês têm que permanecer neste mundo. Mas enquanto vocês permanecem aqui, tomem cuidado para não perder a essência. Aí a pessoa olha para o lado, né? Ah, mas fulano parece tão feliz. Olha, frequenta festas, bebe, enche a cara. Olha, mas fulano parece tão feliz. Olha, não tem compromisso com Deus. E aí começa a querer se espelhar no mundo. Olha só, tira o foco de Deus. Tá assim, né? Estava indo com Deus, reto no caminho. Aí começa a olhar para os lados. Olha, mas isso aqui, isso aqui pode. Mas isso aqui pode. Às vezes até Jesus já não pode não, mas querendo ir e cedo ou tarde acaba indo. E esse é o fermento, porque quando o fermento leveda a massa, ela fica bonita, fica vistosa aos olhos, mas por dentro, se você comprou aquele pão que eles levedam um pouco errado, faz um pouco errado, a hora que você abre ele está oco, não tem aquela massa de dentro. Meu irmão, o cristão, quando começa a se espelhar no mundo, quando começa a trazer o fermento do mundo para dentro de si, é como esse pão que por fora está lá cocando, né? Está bonito, todo crocante. Sabe aquele pão que você olha lá? Que é que não está aqui da Santa Ceia, né? Está aí? Está não? Pega aí para mim rapidinho, mano. Irmã está ali meio, está manquetando, mas cuidado, hein? Não vai tropicar aí. Deixa ela achar ali o pão para eu dar um exemplo. Então, tem muito cristão que começa a olhar para o mundo e começa a falar: poxa, mas eu posso ser um pouco diferente, não tem problema. E aí a gente vai vendo essa massa de crentes, mais ou menos, crentes mundanos, crentes que se amoldam ao mundo, que aí não é mais crente, porque o crente em Cristo, ele não se amolda ao mundo. Então muitos estão, esse pão aqui é artificial, né? Muitos estão assim, um pão que quem olha bem bonito, dá até cobra, não sei vocês, eu saí de jejum hoje, o negócio já está apertando aqui. Você olha e fala: ai, que pão bonito, olha que pão, e o mundo vai bater palma para isso daqui, igreja. O diabo vai bater palma para isso daqui. O diabo quer que você se amolde mesmo, você se fermente, igual eu estava falando. Então a pessoa ela vai absorver aquelas coisas ruins
Obrigado, irmão. Então é isso que acontece com muitos. Vai deixando a essência de lado, aí chega onde chega. E quando não, depois de 1 ou 2 tempos, acaba até abandonando a fé em Deus. Mas por quê? Porque permitiu que o fermento transformasse ela para pior. E é igual eu falei, o tempo, meu irmão, minha irmã, é o que vai mostrar tudo. Ao tempo nada subsiste. E quando nós deixamos a essência de Deus, cedo ou tarde, a pessoa vai revelar o que está dentro dela. Quando o fermento começar a transbordar, ela não vai mais conseguir segurar aquilo. E ela vai mostrar quem é ela de verdade. É esse que é o perigo. Por isso Jesus disse: acautelai-vos, tenham cuidado. Sabe, toma cuidado com palavras bonitas, palavras que enfeitiçam, que, sabe, meu irmão, minha irmã, que faz você entrar ali como se fosse num transe espiritual. E aí quando vai ver, aquela pessoa que era tão dedicada, que era tão pura, tinha bons olhos, começa a ter maus olhos. Não falava mal de ninguém, começa a falar mal de todo mundo. Era uma pessoa que amava, começa a odiar. Olha a transformação para ruim de novo. Vocês perceberam a transformação? Primeiro era ruim, se tornou uma pessoa boa, sem fermento, autêntica, pura. O pão asmo, que o mundo olha e fala: que pão feio. É que não tem o pão asmo aí, né? O pão asmo é aquele pão feio, é aquele pão que não cresce, não tem fermento. E é o que o mundo vai falar para vocês: ah, você é tão feio. Feio no sentido de: faz o que eu faço também, faça parte do que eu faço para você se tornar um de nós. O mundo não vai bater palma para você, não, igreja. Não espere reconhecimento do mundo e tampouco daqueles que perderam a essência com Deus. Você não vai ter aprovação. Então a pessoa ela começou a descambar para o lado ruim, e o tempo vai mostrar que ela deixou a essência e a simplicidade da obra de Deus. Então, pessoa que não faltava, eu gosto de usar esse termo. Eu sei que muitas vezes não conseguem vir domingo, mas meu irmão, minha irmã, pessoas que não faltavam aos cultos começam a faltar. Pessoa que quando precisava, ela estava presente, começa a ser uma pessoa ausente. Pessoa que tinha prazer em servir a Deus, passa a não ter mais prazer. Por quê? Porque o fermento já está levedando dentro dela, até o momento em que ela vai manifestar o real objetivo, que é deixar a essência dos caminhos de Deus. Então, resumo da obra: mantenha-se na simplicidade. Esteja você onde estiver, porque muitas vezes pensa: poxa, mas eu sou tão dedicado, por que Deus não me honrou ainda? Meu irmão, minha irmã, quando Deus te honrar, você vai ver coisas grandes que Ele vai fazer na sua vida. Não fique atônito por isso. Ah, mas por que Deus não me honrou ainda? Vai chegar o seu tempo e o seu dia. Mantenha-se na humildade, na simplicidade. Não deixe a sua essência mudar. Pastor, mas eu ainda não provei o que é bom. Então prove o que é bom. Romanos 12: tenha a sua mente transformada e prove o que é bom, para você não ser mais um pão levedado. Porque o pão levedado, ele também mofa. Por isso que eu comecei esse ensinamento de hoje falando do povo de Israel quando saiu do Egito. O Senhor falou: vocês vão ter um caminho longo pela frente. Se vocês levedarem o pão, ele vai estragar. Então não leveda, leva o pão asmo, sem fermento, porque ele vai durar toda a caminhada. Olha que forte. Quando você tira o fermento, você dura toda a caminhada com Deus, e você se mantém na essência de Deus. Meu irmão, minha irmã, não abandone isso, porque muitos, infelizmente, hoje são irreconhecíveis. Você olha e fala: poxa, mas essa pessoa, como que ela está assim hoje? Não foi do dia para a noite. Ela teve todo um processo de levedação, e hoje ela é o que é, não porque Deus o quis, e sim porque foi a escolha dela. Então vamos fazer as melhores escolhas, vamos viver na essência, na humildade que Deus espera de cada um de nós, para que assim possamos provar mais e mais a essência
presença gloriosa